Ver, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Vira e mexe, chega uma questão ao Supremo relativa a embates jurídicos entre trabalhadores e patrões, trabalhadores e empresas, sindicatos ou dos trabalhadores ou das empresas, não sindicatos patronais. A Constituição brasileira é complexa, é longa, entra em diversos assuntos. Uma grande parte da Constituição previa uma regulamentação, muitas coisas não foram regulamentadas posteriormente, o Congresso está devendo isso até hoje. E há também textos constitucionais, isso é normal, né? Por isso existem votos diferentes em tribunais, que são textos mais subjetivos, que abrem espaço para interpretações diferentes. Isso acontece em qualquer lugar, senão bastaria colocar ali um computador, ou usar um sistema aí de inteligência artificial, né, com todo o texto constitucional memorizado, e aí chegava um assunto, vamos ver, isso aqui é constitucional, isso aqui é constitucional. Aqui não há problemas na Constituição para que impeçamos essa decisão do Congresso. Mas não é assim. Há espaço para interpretações, por isso dificilmente você tem uma votação unânime, né? Em qualquer corte do mundo, aliás. Mas no Brasil, não apenas decisões do Congresso, leis que são contestadas, né? Porque às vezes uma lei é aprovada, o Supremo é provocado e chega à conclusão que aquela lei fere a Constituição. E claro, entre a lei ordinária e a Constituição, prevalece a Constituição. Muitas vezes essas decisões do Supremo são equivocadas, exatamente por essa interpretação. E mais grave, quando os votos são fundamentados não na Constituição, mas nas opiniões dos ministros. Até sobre assuntos que não são jurídicos, sobre matéria que não é jurídica. Então, eles levam em conta questões financeiras, econômicas, políticas, e dão seus votos, inclusive com explicação que torna explícito o critério utilizado. Foi um critério político, foi uma observação de caráter financeiro, econômico, e isso não pode, porque ninguém paga os ministros do Supremo para que julguem de acordo com o que pensam a respeito disso ou daquilo. Nem mesmo a respeito do texto constitucional, né? Nem mesmo a respeito do texto constitucional. Não importa o que eles pensam, importa o que diz a Constituição. E menos ainda que análises eles fazem de capacidade financeira de município, de Estado, da União, de ambiente político. Se aprovarmos isso aqui, vai provocar uma crise política. Não importa. Importa o que diz o texto constitucional e mais nada. Essa é a função do Supremo. Mas, não só decisões do Congresso, mas também decisões do Judiciário são contestadas no Supremo, o que é natural, são recursos. Mas no caso dos embates trabalhistas, dos embates jurídicos entre trabalhadores e patrões, entre trabalhadores e empresas, dentro do Supremo Tribunal Federal, é impressionante, sempre que esses assuntos chegam, como essa contagem de tudo que foi decidido até hoje mostra uma ampla vantagem dos patrões. Na maioria dos casos, os trabalhadores são derrotados nessas decisões do Supremo. E isso tem a ver, muitas vezes, com a própria lei, que acaba
sendo construída, elaborada de maneira a tornar mais difícil as contestações judiciais feitas por trabalhadores. E tivemos a mudança radical feita na reforma trabalhista, que foi uma reforma contra o trabalhador. Foi uma reforma contra o trabalhador. E contra o trabalhador significa que não é, ao fim, bom para a empresa. Não é. Pode ser naquele momento específico daquela pendência, daquele embate, daquele imbróglio jurídico. Mas o enfraquecimento do trabalhador é o enfraquecimento da economia. E o enfraquecimento da economia é ruim para qualquer setor produtivo. Só é indiferente para rentistas. Mas para o setor produtivo, industrial, comercial, serviços, da agropecuária, se a economia está mal, é ruim para todos eles. Só o sistema financeiro passa ali incólume, ganha de um jeito ou de outro, com a economia crescendo, com a economia desabando, eles estão lá ganhando. Mas o trabalhador, ele não é apenas aquele colaborador esporádico, circunstancial, momentâneo na produção de riqueza. Não é. Ele, na economia moderna, é fundamental como consumidor. Consumidor de produtos, de serviços. E aqui é uma ideia antiga, que é negligenciada e que os liberais de jardim de infância tornaram anátema. A ideia de que trabalhadores com bons salários, com uma renda que lhes permita não apenas pagar as despesas, mas consumir produtos do turismo, do espetáculo, comprar mais coisas, comprar discos, livros, comprar um pouco mais de comida. Isso é essencial para uma economia saudável. Há pelo menos 120 anos, é indiscutível. Aliás, mais do que isso, podemos colocar ainda no século XIX essa percepção, mas ela ganha corpo no século XX, de que não adiantava ficar produzindo para meia dúzia de milionários, comercializando para meia dúzia de milionários. Era preciso ter uma massa de consumidores. E aí vem, inclusive, a expressão sociedade de massas. E tudo vira para as massas. A indústria passa a produzir para as multidões. O entretenimento passa a ser feito para as multidões. A chamada indústria cultural, produção em série. Há muitos aspectos negativos nessa transformação, do ponto de vista do rebaixamento das produções e a incompetência com que foi tratada a educação das massas, né? É uma educação basicamente utilitária. Educar para que produzam. Educar para que entrem na linha de produção. Educar para que entrem na linha de montagem. E educar não é isso. Educar é o conhecimento acumulado, né? Universal, na literatura, na música, na astronomia, na filosofia, na física, na química, na biologia, na teologia. Conhecimento acumulado deve chegar às pessoas. E o que temos é uma educação utilitarista, né? Ensina aí o elementar para esse sujeito ser útil para a linha de produção, para a linha de montagem.
E no Brasil nem isso tem sido feito. Nem isso. Eu também não gosto quando vem com aquele papo de é preciso educar mais as pessoas para que elas tenham produtividade. Quer dizer, isso é uma coisa tecnicista, utilitarista, né? Não, é preciso dar o conhecimento acumulado. Fazer com que chegue a elas o conhecimento acumulado pela humanidade. O melhor do conhecimento acumulado. Conhecimento, não as bobagens que o homem produziu ao longo da história, mas o conhecimento acumulado, aquilo que se solidificou como útil, como grande, como importante. E a visão é utilitarista. Então, essa reforma trabalhista, ela partiu dessa premissa, né? Como se o trabalhador fosse o inimigo da economia. E sempre com aquela cascata, aquela conversinha mole, de que isso aqui é para viabilizar as empresas que têm um custo muito elevado, o que torna o custo das empresas elevadíssimo, muitas vezes inviabilizando a própria atividade, é o Estado, são os impostos. A carga tributária é pesadíssima, a burocracia, o sistema cartorial que rege as relações econômicas no Brasil. É um sistema cartorial, herança ainda dos tempos coloniais, né? Sistema cartorial, tutelar, e ao mesmo tempo não se devolve para a sociedade aquilo que ela paga. Ela paga os impostos, as taxas, os tributos, as contribuições e não tem retorno. O que o Estado devolve é muito, muito aquém, muito inferior. Mas aí vem a reforma trabalhista que tratou o trabalhador como o problema e seus direitos como aquilo que deveria ser descartado. E aí vem as palavrinhas, os eufemismos. Vamos modernizar. Vamos flexibilizar. Flexibilizaram coisa nenhuma. Arrancaram ainda mais, porque é um processo. Direitos dos trabalhadores. Os sindicatos dos trabalhadores são vistos como vilões, inimigos da economia. Os sindicatos patronais, entidades que devem ser homenageadas. E os políticos se prostram diante dos sindicatos patronais. E jornalistas se prostam diante de sindicatos patronais. Mas sindicato de trabalhador, dá-lhe paulada. São inimigos, os sindicatos são inimigos. E uma das coisas, pelo menos algo o Supremo fez de bom. Sabe aquele limite de indenização que era proporcional a salário? Quer dizer, quanto menos o cara ganhava, mais um assédio era coisa pequena a ser pago como indenização. Ah, ele ganha uma miséria, paga uma miséria. Esse aqui ganha mais ou menos, então uma indenização mais ou menos. Aquele lá ganha bem, então uma boa indenização. É fácil perceber o que há por trás disso, né? É fácil perceber. É como se o sujeito ele ganha pouco e ele quer uma indenização alta. O que ele quer? Um prêmio? Só porque ele foi sacaneado, assediado, trapaceado, só porque ele foi tratado indignamente, ele quer uma indenização. Essa é a mentalidade por trás daquele troço que estava lá na reforma. E pelo menos o Supremo decidiu que aqueles valores não desaparecem, aqueles limites, mas são apenas referência. E não deveriam ser referência a coisa nenhuma, né? Mas pelo menos são referência, não são teto. Isso o Supremo decidiu há coisa de 2, 3 semanas. Mas há um outro tema, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro ajuizou ação no Supremo para questionar decisões da Justiça do Trabalho. Então percebam, aqui não é uma contestação de uma lei, de uma decisão do Congresso, não.
Decisões da Justiça do Trabalho estão sendo questionadas no Supremo pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro. O que é que a Justiça do Trabalho tem aplicado? O prazo prescricional de 5 anos para que haja ajuizamento de execuções individuais de sentenças proferidas em ações coletivas. E aí, o sistema financeiro, por intermédio da Confederação Nacional, diz o seguinte: não, o prazo não pode ser esse, são 2 anos. O prazo prescricional trabalhista de 2 anos está previsto e não poderia ser alterado pelo julgador nem mesmo para ampliar uma garantia ao empregado hipossuficiente. E dizem que as decisões afrontam a isonomia ao aplicar o benefício apenas a trabalhadores que têm direitos reconhecidos em ações coletivas. Toffoli é quem pegou o abacaxi e solicitou informações às autoridades envolvidas. Sim, é preciso saber, ouvir do juiz do trabalho qual a base para essa decisão. O relator, no caso da ação direta de constitucionalidade 86, quando a CONCIF, que é essa representante aí do sistema financeiro, Confederação Nacional, alega que decisões da Justiça do Trabalho têm afastado a aplicação da norma, sem contudo declarar a constitucional, fomentando um verdadeiro estado de incerteza. O relator é o Fachin. O Fachin tem sido uma exceção. Eu tenho aqui uma espécie de placar das votações relativas a embates entre patrões e empregados. Se nós tomarmos aí 15 anos, é um tempo razoável, né? As empresas ganham de goleada. Goleada. Impressionante. E aí, quando a gente vê como os juízes se posicionaram, e há uma expectativa, como é que será o Zanin nesse placar? Porque ele vai entrar no lugar da Rosa Weber. E a Rosa Weber, ela votou a favor dos trabalhadores em 71% dos casos. O mesmo vale para o Fachin. 71% dos casos tiveram do Fachin voto favorável aos trabalhadores. Só os dois. André Mendonça, recém-chegado, votou a favor das empresas em 80% dos casos. Nunes Marques, 85% dos casos, ele votou a favor das empresas. A mesma coisa Alexandre de Moraes, 85% dos casos. Roberto Barroso, 85% dos casos. Aliás, o Barroso que acha que pensão não é para sustentar, é só para ganhar um tempinho. Sim, Barroso. Sabe aquela senhora de 60 anos que o marido era aposentado e morreu? A pensão é só para ela ganhar ali um tempinho. Aí ela vai arrumar um outro trabalho, não vai, Barroso? E vai ter o mesmo nível de vida. Difícil, pesado. Luta por sobrevivência e nada mais. Mas vai ter, não vai, Barroso? Você garante que pensão não é para sustentar, não é para manter o padrão. Fala em padrão de vida como se fosse o seguinte: não é para continuar morando na cobertura em Ipanema. Não, Barroso. É para conseguir comprar comida, remédio. Luiz Fux, 83% dos casos ele votou a favor dos patrões. Lewandowski, que já se aposentou, foi
o mais equilibrado ali, 58% a favor das empresas, 42% a favor dos trabalhadores. Carmen Lúcia, 85% dos votos favoráveis às empresas. Dias Toffoli, 85% dos casos a favor das empresas. E o campeão dos campeões, Gilmar Mendes, ele votou a favor das empresas em 100% dos casos. 100%. Ele está lá faz tempo, hein? Foi indicado pelo Fernando Henrique. Então só a Rosa Weber, que vai embora agora. E aí, até uma expectativa, né? Que posições terá o Zanin nesses embates. Mas só Rosa Weber e Fachin, na maioria das vezes, votaram a favor dos trabalhadores. Isso tem a ver também, claro, com a lei e com os que fazem as leis. Mas, tanto na legislação, quanto nas votações do Supremo, e principalmente com essa reforma contra os trabalhadores que foi feita, a balança tem pendido invariavelmente para as empresas. Ou seja, o que nós temos de resultado em quase todos os casos, não em todos, é óbvio, mas em todos os casos, quase todos, é que o patrão tem sempre razão. Essa é a base da legislação, isso foi fortalecido com a reforma e encontra um abrigo consistente no Supremo. Ronald. 3 minutos para as 4 horas da tarde. Esse é o Bandeirantes Acontece. Tema de abertura do Acontece vira podcast ou Entendendo a Notícia. Fique ligado que logo mais estará aí disponibilizado para você. Daqui a pouquinho tem a participação ao vivo do Milton Neves aqui. Até já.